Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16:25. Isso parece contraditório. Perder para vencer, abrir mão para ganhar, mas no reino de Deus, os caminhos são invertidos. O profeta sempre dizia: o caminho para cima é para baixo, a maneira de subir é descer. Mas no mundo, quem segura, vence. No reino, quem entrega é que vence. Muitos querem vitória sem perda, conquista sem renúncia. Mas Deus nunca prometeu vitória sem um processo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. A verdade é que existem perdas que não são derrotas, são direções de Deus. Nem toda perda é prejuízo, algumas são livramento. Às vezes Deus tira algo de você, porque Ele está tentando te dar algo melhor. E também você chama de perda, Deus chama de preparação. Isso muda tudo, porque aquilo que você lamenta hoje pode ser exatamente o que está te conduzindo ao seu propósito, ao seu chamado, à sua eleição. Se você olhar para trás, você vai ver que em muitos casos, foi o sofrimento que te levou a se aproximar de Deus. Foi o sofrimento, foi você não ter conseguido o sucesso, não ter conseguido aquilo que você queria, que te trouxe para perto de Deus. Mas se você tivesse tido êxito naquele seu intento, você teria se afastado de Deus. Ou, na melhor das hipóteses, você não teria se aproximado dele. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não algumas, não as boas apenas, todas. Deus não nos faz sofrer à toa. Ele transforma a dor em crescimento. Jó perdeu tudo, bens, filhos, saúde. Do ponto de vista humano, ele foi derrotado. Mas o céu via diferente. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42, verso 10. A perda foi o caminho. José também perdeu. Perdeu a liberdade, perdeu a família, perdeu a dignidade aos olhos dos homens. Mas cada perda estava empurrando ele para o trono. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Gênesis 50:20. O que parece retrocesso na terra pode ser avanço no céu. Deus permite quedas temporárias para produzir vitórias eternas. Nunca julgue sua vida pelo momento presente. Deus ainda não terminou. Agora olhe para a cruz. Jesus perdeu tudo. Foi rejeitado, foi humilhado, foi ferido,
cuspido, desprezado. Parecia o fim, mas ali estava a maior vitória da história. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. A maior vitória do céu passou pelo maior e aparente fracasso da terra. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. E depois, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2:9. Primeiro a cruz, depois a exaltação. Primeiro a perda, depois a vitória. Deus nunca pede algo sem já ter preparado algo maior. Agora, deixa eu contar uma história para você. Havia um homem chamado Daniel que vivia do cultivo de uma pequena plantação de trigo. Era tudo o que ele tinha. Cada safra representava a sua sobrevivência. Certo ano, após meses de trabalho, sua plantação estava pronta para a colheita. Os campos estavam dourados, belos, perfeitos. Mas, numa noite inesperada, uma forte tempestade caiu sobre a região. Ventos violentos, chuva intensa. E pela manhã, o cenário era devastador. O trigo estava todo no chão. A plantação parecia perfeita. Estava destruída. Daniel caiu de joelhos. Eu perdi tudo. Há perdas que quebram o coração, mas despertam a fé. Os vizinhos vieram e disseram: não há mais o que fazer. Esse ano acabou para você. Mas Daniel, mesmo sem entender, decidiu não abandonar o campo. Ele começou a recolher o que parecia perdido, grão por grão. Mesmo caído, o trigo ainda tinha valor. O que parece perdido aos olhos humanos ainda pode ter propósito nas mãos de Deus. Ele trabalhou dias, noites, recolhendo tudo o que podia. Não era mais uma colheita perfeita. Não era mais como antes, mas era o que restou. Meses depois, ao levar o trigo para vender, algo inesperado aconteceu. Um comprador examinou os grãos e disse: esse trigo, ele passou por um processo natural de queda e umidade que intensificou sua qualidade. Ele é mais resistente, mais valioso. Daniel não acreditou. Aquilo que parecia totalmente perdido, agora valia mais do que antes. Deus pode usar a tempestade para produzir em você algo que o tempo normal não produziria. Anos depois, Daniel dizia: eu pensei que tinha perdido tudo, mas Deus estava apenas mudando o valor da minha colheita. Assim é Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. A perda é momentânea, mas a glória é eterna. Se Deus permitiu sair da sua mão, é porque não fazia parte do seu destino. Mas há coisas
que fazem parte de você, da sua vida, e você parece perder nesta vida, mas na verdade você não perdeu. Ele só foi guardado do outro lado, onde ele está te esperando para haver um reencontro. Como eu já disse para muitas pessoas enlutadas, é necessário haver uma separação para que possa haver um reencontro. Não existe reencontro se não houver uma separação. Quem aprende a perder com Deus, descobre o segredo de vencer sempre. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus 12:6. Talvez hoje você esteja lidando com uma perda, algo que foi embora. Mas se nós formos olhar com um olhar profundo, cheio de revelação e entendimento da palavra, nós vamos entender que é a morte que faz a gente reconhecer o valor da vida eterna. É o fato da gente perder aqui que vai fazer a gente reconhecer o valor de tudo que Ele nos dá do outro lado. E ali nós vamos ver, reconhecer o valor de ter algo com segurança e nunca mais aquilo nos ser tomado outra vez, aquilo nunca mais nos ser tirado. Veja, o profeta desta era, ele perdeu aquela poltrona que ele comprou e não pôde pagar, ele perdeu o seu cachorro Fritz, ele perdeu o seu cavalo Príncipe, ele perdeu sua esposa Hope, ele perdeu sua filha Sharon, mas quando Deus o levou do outro lado, ele viu que, na verdade, ele não havia perdido absolutamente nada. Simplesmente, Deus mostrou para ele o valor daquela terra que nos aguarda, aquela terra que nos espera, onde, ao que parece, e tudo aquilo que nós perdemos aqui simplesmente mostra o valor de tudo que nós temos lá. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.